Ouvintes e seguidores do programa Inclusive que traz sempre uma edição para ampliar as discussões a respeito de temas de interesse social, a respeito de inclusão social, a respeito da pessoa com deficiência, com edições dedicadas para falar dos matures, dos 50 a mais, de longevidade, da importância da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Hoje a gente está trazendo uma pauta com a advogada cearense, a Vivânia Sampaio. Ela está trazendo aqui importantes questões relacionadas à rescisão trabalhista, a questões trabalhistas. Vale a pena a gente ouvir, porque hoje é de suma importância o cidadão compreender quais são os seus direitos, que caminhos que ele deve adotar no momento de rescisão contratual. Então, não perca hoje a edição especial com a Vivânia Sampaio. Entre as perguntas que a Vivânia Sampaio responde nessa edição especial, está a seguinte, a primeira delas. Quanto tempo após o desligamento da empresa o empregado tem para ajuizar uma ação trabalhista? O trabalhador ele tem até 2 anos para entrar com a reclamação na Justiça do Trabalho. Esse prazo é chamado de prescrição bienal e ele é contado a partir do momento que é dado a baixa na carteira de trabalho. Pode parecer pouco, mas é para dar um equilíbrio na relação entre empregado e empregador. Afinal, o empregador não pode ficar esperando a vida inteira para o empregado ir na justiça reclamar por verbas antigas. Também temos que observar um outro prazo, que é de 5 anos, a prescrição quinquenal. Esse prazo começa a contar do momento em que se protocola a ação na Justiça do Trabalho e ele é contado para trás. Um exemplo, se você trabalha 10 anos em uma empresa e protocola a ação no dia seguinte à sua demissão, você só vai poder reclamar por verbas que não foram pagas devidamente nos últimos 5 anos. A segunda pergunta respondida pela Vivânia Sampaio, em que situações o trabalhador pode entrar com uma ação trabalhista? Existem diversas situações em que o trabalhador pode entrar com a reclamação na Justiça do Trabalho para ter algum direito que ele viu não sendo efetivado no contrato de trabalho ser restituído. Então, existe a demissão sem justa causa, onde o trabalhador é demitido e depois ele percebe que a hora extra não foi paga, que uma comissão não foi paga corretamente, ele vai à justiça. A demissão sem justa causa é aquela que você consegue sacar o FGTS, que você consegue receber seguro-desemprego, que você recebe aviso prévio. Existe a por justa causa, que você comete uma falta grave, o empregador te demite. Nessa situação, por exemplo, foi bêbado trabalhar. Complicado você desconstituir essa situação, mas vamos supor que seja uma situação onde você não cometeu a falta grave. Nesse exemplo, você pode ir à justiça para tentar desconstituir e provar que não cometeu a falta grave e a sua demissão passar a ser sem justa causa e você receber todas as suas verbas rescisórias. Outra pergunta que a Vivânia Sampaio responde uma ação trabalhista pode prejudicar a imagem do trabalhador? Regra geral, após você entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa que você trabalhou, você não deve ser prejudicado em outra empresa. Então, quando você for procurar outro emprego, a nova empresa, aquela que você está fazendo a entrevista, não é para saber que você entrou com a reclamação, até porque os seus dados são sempre guardados em sigilo, mesmo na internet. A Justiça do Trabalho, ela toma cuidado e coloca o seu nome, o seu CPF, seus dados pessoais em sigilo. Para você ter acesso a esses dados, você tem que ser parte do processo. Então, você não tem que ter medo de entrar com a reclamação trabalhista e, caso você se sinta prejudicado, você pode entrar na justiça para pedir danos morais em relação àquela empresa que te prejudicou. Inclusive, existe casos que as pessoas entram com a reclamação trabalhista após ser demitido e são convidadas a trabalhar novamente na empresa. Não é uma coisa incomum. Acontece também na iniciativa privada e não deve gerar nenhum rancor e nenhum ressentimento entre empregado e empregador. Uma quarta curiosidade é a resposta à seguinte pergunta: o que é uma rescisão indireta? A rescisão indireta é uma ação
onde o trabalhador ainda dentro da empresa entra na Justiça do Trabalho. O trabalhador da rede privada. Por quê? Porque o empregador está sem pagar um direito trabalhista que está legalmente previsto. Por exemplo, atrasando salário todo mês, não está depositando o seu FGTS corretamente, está cometendo assédio moral, você não quer pedir demissão, mas não aguenta aquela situação insustentável. Você é obrigado a pedir demissão? Não. A lei te protege, a CLT te protege. E você entra com a rescisão indireta na Justiça do Trabalho, ainda trabalhando, é importante esse requisito, e você consegue que o juiz, observando os requisitos e os descumprimentos, faça você demitir o seu patrão. É como se você demitisse o seu patrão. Mas o efeito prático é que o patrão vai ser obrigado a te demitir sem justa causa e você vai receber todas as suas verbas rescisórias. Pois bem, caros ouvintes e seguidores do programa, inclusive, seguidores que acessam um link pelo Spotify, pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, para saber o que traz cada edição do programa, inclusive. Aproveitando esse breve recado, eu quero que lançar uma questão, uma pergunta a vocês, ouvintes e seguidores. O que vocês gostariam de trazer entre as pautas do programa? Não hesite, é só mandar por e-mail para buccinoupdate@gmail.com, butinoupdate@gmail.com. A gente vai ter um imenso prazer de avaliar a sua sugestão de pauta. Afinal, é você que prestigia e que faz esse programa. Um programa de suma importância social e dedicada à população com deficiência, aos longevos, à população que busca informação em tempo real.